entrevistada de hoje é a doutora Ana Cristina Kolbe, ela que é uma dentista especialista em mau hálito. E você vai saber, você que faz o Jogo Aberto conosco, vai saber por que o mau hálito, de onde vem o mau hálito, como tratar o mau hálito. Você que sabe, é muito difícil ficar próximo a uma pessoa que tem mau hálito e isso, inclusive, causa certo preconceito. Nós vamos conversar, então, já com a doutora Ana Cristina Kolbe, que dá o prazer da sua presença aqui no Jogo Aberto. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, Oscar. O prazer é nosso. Boa tarde, telespectadores da Band. O prazer é estar aqui de volta com vocês. Pois é, eu gostaria de saber da doutora Kolbe o que leva uma pessoa a ter mau hálito. Já já a senhora responde depois do intervalo comercial. Porque aqui no Jogo Aberto, você com o Jogo Aberto, segunda edição, nesta tarde de quinta-feira, 5 de abril de 2001. Estamos aqui com a doutora Ana Cristina Kolbe, dentista, que vai falar com a gente sobre mau hálito. Eu havia perguntado o porquê do mau hálito. Como surge o mau hálito, doutora? O mau hálito é uma doença, um sintoma que geralmente surge a partir de uma somatória de origens. Ele normalmente não tem uma origem única, mas em mais de 95% dos casos, Oscar, a origem do odor está na fermentação do material chamado saburra lingual, que é um resto de alimento, bactérias e células descamadas da mucosa da boca, que entra em estado de fermentação e libera um gás à base de enxofre. Aí a língua fica branca, com aquela camada branca em cima. Ou amarelada. E é esta camada que causa o mau hálito. Exatamente. E como tratar isso, doutor? É simples hoje, Oscar. Primeiro, o que a gente consegue eliminar o odor rapidamente com o uso de um instrumento adequado. Até bem pouco tempo atrás se falava que deveria escovar a língua. Hoje já se sabe que a escovação da língua ela é ineficiente e causa muito desconforto, ânsia de vômito. Então hoje já se tem um instrumento apropriado que é chamado limpador de língua Kolbe. Aqui, ó. Vamos mostrar aqui o limpador de línguas aqui, ó. Isso. É Kolbe. Então, significa que esse instrumento foi inventado, criado pela doutora Ana Cristina Kolbe. Portanto, o nome do instrumento é Kolbe. Como usa? Isso. É um mecanismo simples de raspagem. Se você colocar isso no vídeo, as pessoas vão ver uma língua que foi escovada com a escova de dentes e utilizando o instrumento e após o uso do instrumento, a diferença de uma língua usando o instrumento adequado. Ele consegue remover 2,5 vezes mais saburra lingual do que a escova de dentes e consegue alcançar a base da língua, que é onde mais acumula, sem nenhum desconforto, sem nenhuma ânsia de vômito. Quanto custa esse instrumento? Custa barato, é em torno de 4 a 5 reais. Isso é facilmente encontrado nas farmácias e supermercados do estado. Que outros fatores? 95% do mau hálito, como a doutora Kolbe falou, é provocado pela saburra, é isso? Saburra lingual. Pela saburra lingual. Os outros 5% são existem mais de 50 fatores. Pode ser de gengiva, pode ser de dente, pode ser de prisão de ventre, desidratação, uso de medicamentos. Raramente uma cárie, por exemplo, causa mau hálito? Só quando ela tem envolvimento do nervo do dente, da polpa do dente. Fora isso, não. Ou então problemas na gengiva. Esse problema na gengiva é uma causa que pode ocorrer com alguma frequência. Souberam que a senhora viria ao programa e me perguntaram: inflamação na garganta causa mau hálito? Não, desde que não, a não ser quando ela tem pus, formação de pus. O que ocorre, na verdade, foi muito bom você colocar isso, porque o que ocorre, na verdade, é que quando as pessoas têm uma doencinha chamada xerostomia, que é a baixa de produção de saliva, elas não lubrificam corretamente nem a boca, nem a garganta. Então a saliva seria uma espécie de desinfetante da boca? Exatamente, um detergente da boca, você colocou muito bem. E essa falta de lubrificação provoca uma irritação, permite que vírus e bactérias se instalem facilmente nessa região, provocando as ites, né? Amidalites e etc. Uma coisa interessante, Oscar, que eu vou até colocar aqui de primeira mão no seu programa, é que foi realizada uma pesquisa na Universidade do Rio de Janeiro recentemente. Esse trabalho será apresentado no Congresso Internacional de Cardiologia Pediátrica
pediátrica no Canadá, onde foram monitorados pacientes de crianças e adolescentes com problemas cardíacos provenientes da febre reumática. Então, se constatou que a febre reumática pode ter origem na cavidade oral. Os vírus e bactérias se instalam primeiro na boca, se proliferam aí e daí, por arrasto, elas vão para o sangue, podendo ir até o coração. E de 50 casos monitorados, acompanhados, 19 culminaram no óbito. Então, a gente gostaria de alertar a população que a higiene da boca, ela não ajuda apenas na redução de cárie, infecções de garganta, infecções de gengiva e acúmulo de tártaro. A gente quer alertar que a higiene correta da boca, ela pode reduzir todas as doenças orgânicas, Oscar. Ok. Daqui a pouco a gente volta com a doutora Ana Cristina Kolbe. Me deu até problema na garganta aqui. Nós vamos à Central de Jornalismo rapidinho. André Bedeschi, obrigado por mais uma participação aqui no Jogo Aberto. Nossa! Só porque a gente está falando de problema na garganta... Já deu um sintominha, imediatamente, né? A sorte que eu estou aqui acompanhado da dentista que pode já fazer um exame breve, rápido, para dizer o que está acontecendo. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já voltaremos com a doutora Ana Cristina Kolbe. Ela está falando sobre mau hálito. Aqui você sabe, é olho no olho. A doutora Kolbe. Doutora Kolbe, o que é isso que acontece com alguns apresentadores de vez em quando que a garganta falha? Isso é uma descarga de adrenalina, Oscar. Quando a gente está um pouquinho tenso, as glândulas suprarrenais, elas descarregam a adrenalina no nosso sangue. E a adrenalina, ela tem por efeito colateral a inibição da glândula salivar. Ressecou, travou, a boca fica seca, falta lubrificação e aí dá o bichinho do ran-ran. O bichinho do ran-ran, perfeito. E doutora, nós falamos, vamos voltar então à questão do mau hálito. Problemas estomacais causam mau hálito? Com raríssimas exceções, Oscar, por exemplo, no momento de eructação gástrica, ou seja, quando você arrota, na verdade nós temos 3 válvulas que vedam esse retorno e temos ainda, de sobressalência, um movimento peristáltico que vai sempre da boca para o intestino para que não permita nenhum retorno. Se o material fermentado no estômago retornasse para a boca, quando você bebesse leite, você teria cheiro de leite azedo na boca. Quando você comesse carne, você teria carne estragada e assim sucessivamente. Na verdade, os odores que ocorrem na boca são o odor de enxofre, o odor de fezes, o odor de urina e um odor cetônico. Perfeito. Doutora, além do aparelho Kolbe, tem medicação para enfrentar o mau hálito? Existem alguns antissépticos bucais no mercado, mas a gente não recomenda nada que contenha álcool, porque o álcool aumenta a descamação da mucosa da boca, aumentando a quantidade de saburra, aumentando a quantidade de eliminação de enxofre. A gente recomenda alguns antissépticos sem álcool e a gente usa cialogogos naturais, que são estimuladores de glândula, enquanto se procura a origem do problema para se atacar a origem e curar definitivamente o problema. Perfeito. Já voltaremos com a doutora Kolbe. O fumo pode causar mau hálito? Pode. Tanto o fumo tem já um cheiro desagradável que fica na cavidade oral e fica no pulmão sendo eliminado, como o calor da fumaça na passagem pela cavidade oral aumenta a secura da boca e aumenta a descamação, aumentando a quantidade de saburra. Tudo que aumentar a saburra lingual vai aumentar o mau hálito, Oscar. E mau hálito tem idade? Não, a gente sabe que a faixa etária mais atingida é o idoso, porque ele faz uso de uma maior quantidade de medicamentos. E a grande maioria dos remédios, eles são xerostômicos, eles baixam a produção de saliva. Então, quanto mais idoso, tem uma percentagem maior. Mas a gente sabe que 40% da população brasileira é portadora de mau hálito. Ok, doutora, só para encerrar, gostaria de saber da senhora se durante o sono essa questão da saburra pode aumentar e aumentar o mau hálito. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente dorme, a gente não produz saliva. Em função disso, as pesquisas nos Estados Unidos mostram que 100% da população acorda com hálito. Não só por isso, como pela hipoglicemia causada por 8 horas de sono sem ingestão de nenhuma glicose. Tudo que desequilibra e gera a queima de outra substância, que é o ácido graxo, é eliminado através do pulmão, um cheiro desagradável que compromete o hálito pela manhã. E só mais um detalhezinho, Oscar,
Oscar, eu gostaria de falar que a respeito do Kolbe, ele tem nos tamanhos adulto e pediátrico e é indicado para crianças também. Ok, conversamos com a doutora Ana Cristina Kolbe, dentista, conversamos sobre mau hálito. Muito obrigado pela sua presença no Jogo Aberto, esperamos tê-la de volta em outras oportunidades. Muito obrigada a você, Oscar, obrigada, telespectadores. E nós estamos com